Olá, pessoal! Estou aqui hoje com mais um DMC Cast. Meu nome é Renata Carolino, sou do marketing da DMC e hoje a gente vai bater um papo super legal sobre amamentação e laser terapia com a Virgínia Ferreira. Virgínia, me conta um pouquinho sobre você, sua área de atuação, amamentação, laser terapia, tudo que você tem para contar aí pra gente. Olá, Renata. Primeiro eu quero agradecer o convite, é uma honra estar aqui com vocês. Então, meu nome é Agradece. Virgínia Ferreira, como a Renata falou, eu sou fisioterapeuta, atuo desde 1997 aí na fisioterapia na saúde da mulher, na amamentação, pós-parto, e atualmente estou aqui em Toronto, no Canadá, implantando a laser terapia no Centro Internacional de Amamentação. Que bacana, Virgínia. E, bom, vamos começar esse bate-papo então. Me fala um pouquinho, quais são as principais queixas das suas pacientes antes, né, claro, delas te procurarem, né? Quais são os motivos que levam elas a te procurar? Então, são vários, né? Mas eu acredito que o principal é a dor na amamentação. Principal, dor, fissuras, né? Geralmente elas chegam para a gente, tô com o bico rachado, né? Tenho dor no momento da amamentação, mas também, como eu sou fisioterapeuta e atuava na saúde da mulher, várias mulheres procuram com dor durante a relação sexual, dores pélvicas, hemorroidas, assaduras em bebês. Então, nós temos uma vastidão aí de aplicabilidades e de queixas dessas mulheres, né? Candidíase mamária, candidíase vaginal, herpes, né? Então, assim, é bem vasto mesmo as queixas, mas eu acredito que a principal é a dor, tanto a dor para amamentar, como a dor na relação sexual, dor após cirurgias, né? Então, pós-cesáreas, pós-lacerações aí, com dor, com dificuldade de cicatrização, pensa no pós-parto com um bebê pequeno, né? Aí, como isso aí impacta na vida dessa mulher. E tudo isso a gente consegue tratar com laser terapia. Tudo isso, tudo isso. Então, a gente sabe que o laser de baixa intensidade tem uma vasta aplicabilidade e uma vasta atuação na dor, na modulação do processo inflamatório. Então, se modula o processo inflamatório, né? Essa cirurgia, né? Essa pós-cesárea, essa pós-laceração, que é um trauma, né? A gente vai aliviar a dor, né? De uma forma mais rápida. Também a aceleração da cicatrização. Então, se a gente tem, né? Todos esses se essa mulher apresenta essas queixas, sem dúvida, tem uma aplicação muito vasta e muito positiva, que é importante a gente falar, né? Tá certo. Virgínia, eu sou mãe, passei também, claro, por esse processo de amamentação. E falando um pouquinho da amamentação, a gente sabe que esse período para a mulher é um período de muitas dúvidas, né? A gente se preocupa com tudo, até com o que come, né? Se vai prejudicar a produção de leite, se não vai. Então a gente tem de fissura a mastite, que a gente sabe que é a inflamação da glândula mamária. E aí a gente entra nesse tratamento então de laser terapia. Quais os impactos disso nesse período de lactante, né? Então, pode impactar na produção de leite? Não. Existe algum incômodo para essa mãe durante a sessão de laser terapia? A gente sabe que quando a gente está ali com dor, se o vento passar, a gente sente, né? Então, existe algum incômodo? Não existe, né? Como funciona isso na prática? Renata, você fez uma pergunta que muitas mães fazem, porque uma mãe que já está sentindo dor na amamentação, a última coisa que ela quer sentir é dor. E eu, não é? E eu vou aproveitar esse momento, inclusive, porque existe uma crença, a maioria das mulheres, né, com a difusão aí do laser na depilação, por algum momento passou e o laser na depilação, ele é dolorido. Então, elas chegam para a gente questionando isso. Eu vou fazer, o laser vai doer. Então, primeira coisa, gente, o laser ele é indolor, tá? Pode acontecer, lógico, pensa bem, você está com o mamilo ferido. Na hora que a gente encosta ali, mas lembrando, gente, que é poucos segundos, né? A aplicação do laser são poucos segundos. Então, pode acontecer, por encostar, né, ter um leve desconforto, mas o laser em si ele não provoca dor, ele é indolor. O que a mulher pode sentir, eu sempre falo isso, o que ela pode sentir é por encostar.
tá? Agora, uma coisa bem importante de falar é por a região da areola ser mais pigmentada. Quando a gente usa o comprimento de onda vermelho, né, devido a essa pigmentação, a essa melanina, algumas mulheres, elas sentem um ardor, tá? Por quê? O laser vermelho, né, ele tem mais energia, tem uma frequência maior do que o infravermelho, e, né, devido à concentração desse cromóforo, que é a melanina nessa região, ela pode relatar, tá? E é importante que ela fale isso, porque isso vai nos ajudar na dosagem, né? No fracionamento da dosagem do laser. Então, não tem que sentir dor. Aproveito, né, esse episódio, né, também para falar para as mulheres, gente, amamentar não dói. Se estiver doendo, tem que procurar ajuda, porque a dor na amamentação, ela pode impactar em diversas coisas. Inclusive, a gente sabe que pode impactar na produção de leite. Então, quero deixar claro aqui que o laser em si, ele não aumenta a produção de leite. O laser, nós não temos evidências na literatura sobre isso, não impacta diretamente na produção de leite. Só que ele pode impactar, e eu vou explicar isso aqui, ele pode impactar indiretamente nessa produção de leite. Vamos supor, vou deixar isso bem claro. A mulher sente dor. Ela pode sentir dor devido à mastite, ela pode sentir dor devido à fissura, à rachadura que está ali, ela sente dor. Quando ela sente dor, a produção de adrenalina. A adrenalina ali compete com a ocitocina. Esse leite vai ficar parado dentro do peito, tá? Porque inibe a ocitocina. E com isso, né? Isso as consultoras de amamentação vão entender mais, mas assim, quem quiser, né, entender mais sobre isso, é só me falar. Eu estou sempre respondendo caixinha lá no Instagram, eu explico melhor. Mas o que acontece, gente? O leite fica ali parado, né? Quando a gente tem inibição da ocitocina, a gente precisa da ocitocina para esse leite sair do peito. Se ele fica parado, a gente tem um fator de inibição, né, da lactação, vai diminuir a produção desse leite. Então, como que o laser impacta indiretamente? A gente age na dor, age na modulação da inflamação, né? Age aí na aceleração da cicatrização com o laser. Com isso, essa mulher libera a ocitocina, libera o leite desse peito e vai ter maior produção. Então, indiretamente, o laser atua. Ele não atua diretamente, não aumenta a produção. Ficou claro? E eu quero aproveitar uma coisa bastante interessante que você perguntou aí da mastite. Então, assim, para dor, incrível, e uma coisa que eu falo muito, sabe, Renata, nós já temos estudos, Tina Caru foi uma estudiosa que falou muito sobre isso, que a gente tem que ter efeitos primários logo após a aplicação do laser. Isso é muito importante, tá? Então, não é que eu vou ter um efeito total, sabe, Renata? Não estou prometendo aqui que eu vou tirar toda a dor dessa mulher, porque isso vai variar, né, da lesão que ela apresenta, né, da inflamação que ela apresenta. Então, é muito individual, né? Tem mulheres, sim, com uma sessão a gente consegue, tá? Mas o que seria esse efeito primário? Logo após a aplicação, a gente tem que ver mudanças. Se eu doei a energia suficiente, tá? Adequada, dosimetria adequada para aquela mulher, se eu cheguei na janela terapêutica dela, eu vou ver logo após já mudanças nessa estrutura. Então, por exemplo, se eu estou acelerando a cicatrização, se eu tenho uma fissura ali, uma ferida, se eu tenho uma rachadura, eu vejo contrações de borda, né? Se eu quero aliviar a dor, aí eu sempre aplico uma escala visual analógica, que é a EVA, que de 0 a 10, quanto é a sua dor? Se essa mulher fala para mim que está 10, e na amamentação isso é muito comum, tá, gente? Tem mulher que fala até que tá com 20, eu falo de 0 a 10, ela fala assim, 20. Né? A Renata fazendo uma carinha ali, porque ela é mãe, ela... É assim mesmo. Então, o que acontece, gente? Tem que descer pelo menos 2 pontos. Se ela tá com 10, tem que vir para 8 logo após, tá? Virginia, mas eu não consegui ver nem contração de borda, nem a mulher relatou que tá melhorando. Meu bem, você não atingiu a janela terapêutica. Isso é muito importante, né? A gente precisa saber fazer o laser. É um recurso incrível, né? Um recurso, assim, fantástico, mas precisa saber fazer, né? Não é a mesma dose para todas as pessoas. A gente precisa individualizar e observar o que essa mulher apresenta. Na mastite, Renata,
Na mastite é incrível, porque a gente sabe hoje que uma das coisas que a mulher pode ter após a mastite, o corpo da mulher tende a causar, né, para proteger essa mulher, uma apoptose ou morte das células que estão inflamadas. Então, qual que é a consequência pós-mastite? Essa mulher tem uma diminuição da produção de leite, tá? O laser agindo ali, né, nesse processo inflamatório, vai proteger essa mulher contra essa apoptose, essa morte. Tá incrível isso aí. E uma outra coisa que não foi falado, mas eu acho que vale a pena a gente falar aqui, que quem me conhece, quem me acompanha, sabe que é a técnica do meu coração, que é a terapia fotodinâmica, a PDT, é onde a gente usa o azul de metileno e o laser, né? E amplamente utilizado para as candidíases, né? Candidíase vaginal, candidíase mamária, tá, gente? Que pós-pandemia teve aí um aumento enorme. Uh, muitas mulheres relatando candidíase mesmo. Oi? E não se fala muito dessa candidíase mamária, né? Não se fala, não se fala. No passado se falava muito do sapinho na boca da criança, né? A monolíase, mas não se fala muito. E é muito comum, tá? E o que que acontece? Se tem micro-organismos, tem fungo, vai dificultar a aceleração da cicatrização, tá? E é uma técnica incrível que não causa resistência, né, de micro-organismos, nos casos o fungo, né? A gente sabe que os medicamentos causam resistência, o laser não é um medicamento, né? Não é medicamentoso, então assim, precisa ser mais difundido. E a mesma coisa pode ser utilizado no herpes, né? A mesma técnica em feridas infectadas. Então, se a mulher tem, por exemplo, fez uma cesárea, tem uma ferida operatória de cesárea infectada, né? Porque todos esses micro-organismos, sejam fungos, vírus ou bactérias, vão dificultar a cicatrização. Você falou um pouco aí do período, né? Mas era uma das minhas perguntas. Quanto tempo ou quantas sessões a gente leva para ver o resultado final, né? Vamos dizer assim. Então você falou, as mulheres às vezes chegam aqui e perguntam de 0 a 10, qual é o seu nível de dor? 20. Então, numa mulher que tá nesse ponto de dor, que é bastante, é algo que incomoda, é algo que vai atrapalhar a mamada do bebê, e enfim. Em quanto tempo e de quanto em quanto tempo a gente consegue fazer sessões? E, Renata, dá para fazer sessão todos os dias, com uma semana tá tudo bem? Né? Ou não é bem assim? Eu imagino que vai variar, claro, de mulher para mulher, mas em quanto tempo a gente consegue ver um resultado concreto? Né, da mulher chegar de 20 de dor, né, na escala, dela ter 2, dela realmente não ter dor ao amamentar. Renata, depende muito, né, como você falou, e a gente tem que deixar claro que o laser é uma ferramenta, é um recurso, e ele está associado, ele precisa estar associado a outras, né, ajustes, a outros ajustes da causa da lesão. Tá? Então, isso eu deixo muito claro para os meus alunos, porque se a gente não corrigir a causa, tá? O laser, por exemplo, né? O que que ele faz? Ele acelera a cicatrização. Mas se a gente não for lá tirar a causa, essa lesão ela vai continuar sendo provocada, tá? Então, vamos supor que, eu vou dar um exemplo da amamentação, mas isso serve para tudo, tá, gente? Então, vamos supor que a causa seja uma pega incorreta, um posicionamento ou um freno lingual. Eles vão falar primeiro da pega correta. Se eu for lá fazer o laser, né, e não corrigir a pega, eu faço o laser, acelera a cicatrização, tira a dor, mas na hora que amamentar de novo, de forma errada, vai machucar de novo. Então, é muito importante que esteja associado, tá? Isso seja, né, na fisioterapia, para lesões, tal, mas como a gente está falando de amamentação, né, de saúde da mulher, então é muito importante que esteja associado com a fisioterapia, com as outras, né, com a consultoria de amamentação. Ok. Quando a gente tem essa associação, já aconteceu, por exemplo, e eu tenho, né, alguns depoimentos de mães, de mulheres que estavam com erosões mamilares, que a gente fez 2 sessões. Eu tenho um depoimento no meu site, tá? Que você vê as fotos e fica assim, não acredito. E sem a gente dar repouso de mama.
tá? Essa mulher, ela conseguiu, com lesões grandes, por exemplo, não foi só uma, porque essa está lá no meu site, né? Não tirar a criança do peito, mesmo assim conseguir amamentar e já com diminuição significativa da dor após a primeira sessão. Então, depende muito. Como são lesões agudas, a gente pode fazer o laser todos os dias, tá? Lesões crônicas, feridas crônicas, a gente já tem que ter um espaçamento, tá? Mas lesões agudas a gente pode. Por quê, Virgínia? O organismo ele tem condição de responder, tá? Só que eu falo, é muito importante a avaliação de quem está fazendo, porque o corpo da pessoa nos dá todos os sinais de que ainda tem energia atuando ali, e aí eu volto naquilo que eu falei de Tina Caru, né? A Tina Caru, ela fala muito bem isso na pesquisa dela, que os efeitos primários são logo após a aplicação, e enquanto, né, laser terapeuta, eu preciso saber avaliar isso, e os efeitos secundários é enquanto o laser ainda está atuando. Então, eu penso o seguinte: se eu tenho ali energia que está atuando, se o organismo ainda está sob efeito laser e está respondendo, né? Vamos avaliar se precisa de uma outra aplicação, né? Então, eu sempre avalio individualmente a hora de fazer uma outra sessão, tá? Mas nada nos impede, tá? Nada nos impede de, quando é lesão aguda, de fazer. Inclusive, isso é muito utilizado em hemorroidas, tá? Quando, né, em hemorroidas de graus mais avançados, né, lesões menos espaçadas, né, para dar um alívio de dor, tal, para esses pacientes. Tá? Então, é muito individual mesmo. E é uma pergunta, essa sua pergunta é ótima, porque é uma pergunta da maioria das mulheres, Renata. E assim, eu não tenho vergonha nenhuma de responder para elas assim. Elas viram para mim e falam assim: Virginia, quantas sessões que nós vamos fazer? Eu falo assim: não sei. Aí tem muitos que assustam, falam assim: mas você é profissional, tanto tempo de experiência, como você não sabe? Eu falo assim: vai depender da resposta do seu organismo, então nós vamos acompanhar. Então, já tiveram mulheres com lesões grandes, Renata, que mesmo com a minha experiência, eu pensava assim: aqui nós vamos precisar de muitas sessões. E foi tão positivo que foram menos. E teve mulheres que eu achava que precisariam de menos sessões, que precisaram de mais, tá? Então, assim, é muito individual, porque depende mesmo da resposta do organismo, das correções, tá? Eu imagino, né? Cada corpo é um corpo, né? Cada situação é uma situação. E uma outra pergunta, fugindo um pouquinho aqui do tema da amamentação, mas eu sei também que a gente consegue usar a laser terapia para assadura do bebê. Né? Sim, Saindo um Renata, pouquinho aqui da saúde da mulher agora e entrando um pouco no bebê ali. Me conta isso. Ô, Renato, mas assim, pensa bem, você é mãe, você sabe disso. Eu falo que impacta diretamente na saúde da mulher, né? Um filho que está com assadura, né? Renata, é incrível. Então, as assaduras, né, são consideradas aí dermatites por incontinência. Eu vou até fugir um pouquinho, aí eu vou para a saúde da mulher lá, tanto no bebê como nas idosas. Quem usa fralda de uma maneira geral? Porque é uma dermatite por incontinência, né? Uma dermatite aí por uso de fralda. É o mesmo pensamento da candidíase mamária, fica quente, úmido e abafado, então favorece aí, e quando favorece a proliferação de fungos, né? Quando são assaduras, é interessante, acelera muito rápido a cicatrização, e vale a pena pensar na técnica PDT também, que é essa para, né, causar apoptose dos fungos. Fantástico. Bebê, aí sim, tá? Aí sim, geralmente uma sessão, porque a criança responde muito rápido, o próprio organismo da criança. Dermatites por incontinência em idosos, né, idosas aí, pode demandar um tempo maior. Você me fez lembrar também, tem mulheres que procuram muito por causa de alergias, dermatites por uso de absorventes, tá, gente? Então, a Renata me fez essa pergunta, na hora que a gente estava alinhando, eu nem tinha lembrado disso, eu lembrei disso. Então, é tão vasto, gente. Aí fica uma dica, né? Eu sempre falo assim, que aí eu vou entrar num outro ponto da criança que é muito comum hoje no Brasil, né? As lesões pé, mão, boca, que é
a dor de cabeça das mães. E o laser, assim, tanto para alívio da dor, modulação aí dessa inflamação, né, e aceleração da cicatrização ali das feridinhas, tá, gente? E tem criança que não tá amamentando por causa das lesões pé, mão, boca, e a gente faz e amamenta logo após. Ou criança que não tá comendo por causa das lesões, né, que já não tá na fase de amamentação, por exemplo. Então, incrível. Então, mães que estão nos assistindo aqui, pensem assim: meu bebê tem dor, tá? Ele tem dor. Tem alguma lesão, algum machucado, né? Que possa acelerar a cicatrização? Ou tá com alguma inflamação, né? Ou tem algum inchaço? Eu posso pensar, é lógico que aí você vai procurar um profissional, ele vai avaliar, mas sempre que tem essas, né? Por exemplo, tem aluna minha, Renata, que usa em machucados de criança, raladura de joelho, né? É fantástico, gente. Eu falo que depois que a gente tem o laser, entende o laser, a gente diminui a conta nas farmácias, né? O valor gasto em farmácia, o valor gasto com medicamentos. É claro que a gente não pode ter em casa, né? Infelizmente, Sim, ou sim. felizmente, infelizmente que a gente não pode ter em casa, mas felizmente, porque voltando lá ao início da nossa conversa, precisa saber usar, né? Exatamente. Precisa saber Então, o usar. risco de ter um equipamento desse em casa, de uma pessoa leiga, né, é muito maior do que positivo. Sim, Renata, mas ela pode saber, como se diz, tem aplicabilidade e procurar um laser terapeuta, né? Então, Com assim, você não pode ter em casa, mas você pode procurar um laser terapeuta. Com certeza. Virgínia, eu acho que eu matei minhas dúvidas aqui de amamentação hoje. Muito obrigada pela sua participação, por esse papo aqui hoje. Algo a acrescentar? Alguma coisa que você queira falar com a gente? Só quero contar rapidinho que ainda eu considero assim, recente, tá? A gente, né, comparar com outros recursos, né, medicamentos, tal, por mais que o laser tenha sido desenvolvido em 1960, eu falo que na minha trajetória profissional mesmo, né, por exemplo, quando eu me formei em 96, eu conheci o laser para trauma e ortopedia. Eu conto muito isso, Renata, que eu tinha uma senhora, uma paciente, que tinha uma ferida na perna, a gente tinha um laser lá e eu não utilizava, porque eu não sabia da aplicabilidade. E como que vem avançando, tá? E eu acho que eu já conversei isso com o Fábio, eu acredito que eu vá morrer sem conhecer todos os benefícios do laser, tá? Porque quando em 96 eu formei, as pessoas que tinham câncer, por exemplo, elas não podiam nem passar perto do aparelho. E hoje a gente sabe da incrível aplicabilidade do laser. Então, assim, gostaria, né, as pessoas que estão nos ouvindo, quem é profissional, estude mais, o que a gente estuda nas graduações. Infelizmente, é muito pouco, é muito, né, assim, o laser não é tão valorizado, tá? Então, assim, a gente precisa estudar mais, porque hoje a gente entra numa PubMed, né, numa Cochrane, nós temos aí estudos, assim, muito avançados, e na amamentação, gente, pensa bem, a Renata falou uma coisa interessante lá no início, né? Essa mulher que vai aumentar aí de 8 a 12 vezes em 24 horas, se todas as vezes que esse bebê vier ao peito, ela estiver sentindo dor, é um dos grandes motivos para ela deixar de amamentar. E a gente sabe que é o alimento padrão ouro para esse bebê. Então, a gente tem aplicabilidade, tá? Tem uma ótima resposta, uma resposta rápida quando bem feito. Então, assim, vamos difundir, né? Vamos estimular essas mulheres. Lógico, como eu falei, né? Não é só é o laser associado a outras técnicas. A gente tem que deixar claro que o laser é uma ferramenta, um recurso incrível, mas associado a outras técnicas, né? Então, vamos difundir isso para mais mulheres, vamos falar, né, da questão das candidias, do pé, mão, boca. Eu acredito que eu não falei tudo aqui, Renata. A aplicabilidade, ela se estende, inclusive, por exemplo, uma queixa muito comum das mulheres é quando o leite desce, a pojadura, né? Tem aplicabilidade, todas as lesões, né?
Eu, eu acredito que a gente ficaria aqui falando por horas e horas, e eu ainda não falaria tudo, mas Com certeza. espero que tenha esclarecido bastante. Acho que você trouxe conteúdo de muitíssima qualidade, contribuiu muito, não só com o nosso time aqui da DMC, mas para quem tá ouvindo a gente agora. Bom, então é isso, Virgínia. Super obrigada pelo papo de hoje. Pessoal, esse foi mais um DMC Cast. Obrigada pela audiência de vocês e a gente se vê no próximo.